Irmãos queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a igreja. Quero convidar os irmãos a abrirem as Escrituras, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Já tem quase 2 meses que nós estivemos aqui neste capítulo 38 de Gênesis, temos estudado e meditado neste livro pelas manhãs, mas no último mês, tendo em vista a assembleia de hoje para a eleição de oficiais, nós tivemos 4 sermões sobre o oficialato bíblico. Então nós vamos retomar a leitura e a exposição de Gênesis, agora no capítulo 38, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Gênesis 38, de 6 a 11. Acompanhe a leitura que farei da palavra de Deus, meus irmãos. Diz assim: Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse: Para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Oremos. Deus bendito, Pai de graça e de misericórdia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e por adoção nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença, suplicando a ação do Teu Espírito em nosso coração, pois sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela é verdadeira e tal como uma espada de 2 gumes, ela é viva e eficaz, ao ponto de penetrar o mais profundo de nossa alma. Contudo, ó Deus, nós por natureza somos inclinados à mentira, ao pecado, ao engano e ao erro. Nós nascemos em trevas, fomos concebidos em pecado. E por isso, ó Deus, a luz da verdade nos incomoda e nos faz refugiar em trevas, para não sermos advertidos e corrigidos. Contudo, ó Deus, não há motivo mais para temermos a luz, pois Cristo Jesus veio ao mundo para não apenas nos mostrar os nossos pecados, mas para revelar o caminho da salvação por meio da cruz dele. Sendo assim, ó Deus, que o Teu Espírito nos convença ao nos expormos à luz, a sermos, ó Deus, pela Tua palavra, exortados, admoestados, advertidos, corrigidos e até mesmo, ó Deus, que a Tua palavra nos declare culpados, para que possamos assim, ó Deus, lançar nossas culpas e mazelas em Cristo, nos arrependermos de nossas faltas e sermos curados. Tem misericórdia de nós, que o Teu Espírito haja em nosso coração, que o Teu Espírito nos ilumine e que não sejamos resistentes à Tua voz. Pelo contrário, ao ouvirmos a Tua voz, Senhor, venhamos abrir o nosso coração para receber a instrução da Tua palavra. Sejamos como boa terra que está pronta e propícia para receber a boa semente, a fim de frutificar. Ajuda-nos nesta hora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, havia um costume entre os reis da antiguidade, os reis e nobres pagãos, que era contratar os chamados rapisodos, os poetas, pessoas que eram habilidosos na composição de versos e também na composição musical. E a estes poetas, os antigos reis, pagavam fortunas para que eles fizessem composições fantasiosas de origem destes reis, da história destes reis. Daí surgiram as chamadas poesias épicas, as poesias que narravam
na vida de reis famosos, de governantes famosos, a história que era fictícia, fantasiosa, de seus antepassados, tendo em vista que nestas histórias os reis eram narrados como descendentes das divindades, filhos de deuses e semideuses. Estas lendas deram origem aos antigos mitos, mitos entre os gregos, romanos, entre os povos europeus. Mas é interessante que a história do verdadeiro rei, que não é descendente de deuses, que é o próprio Deus, ela vai em um caminho diferente deste. Aqui em Gênesis 38, este que é um dos capítulos mais tristes e terríveis do livro de Gênesis, capítulo que nos conta histórias de degradação moral, de impureza e perversão sexual. Aqui nós temos a narrativa da história do Rei dos Reis. É desta linhagem, da linhagem de Judá, que virá o rei Davi, e por meio de Davi virá o grande rei que se assentou para sempre no trono de Davi para governar todas as nações, que é o nosso Senhor Jesus. O descendente de Davi, o leão da tribo de Judá. Mas percebam, meus irmãos, que não há aqui uma história contada para glorificar as origens de Jesus. Pelo contrário, aqui a história é contada para mostrar que as origens de Jesus remontam às pessoas mais deploráveis, aos pecadores mais miseráveis. Porque foram estes para quem Jesus veio. Foi para eles que o Senhor realizou sua obra de salvação. Pessoas marcadas pela corrupção do pecado. E é interessante que das poucas mulheres que são mencionadas no Novo Testamento como antepassadas do Senhor Jesus, uma delas é Tamar, um dos personagens principais deste capítulo 38 de Gênesis. Isto nos é narrado aqui, meus irmãos, para compreendermos a profundidade da graça de Deus, mas também o tamanho da humilhação de nosso Senhor. Vejam, aqui abismo de pecado o Senhor teve que descer, vindo de uma linhagem tão impura, de uma linhagem tão corrupta. Vejam, meus irmãos, de que maneira Jesus teve que se humilhar para assumir as misérias procedentes da queda e do pecado original, a fim de resgatar para si um povo. Este é o propósito deste capítulo 38. Portanto, ao falarmos destes pecados, destas sujeiras, destas coisas tão feias, não percamos de vista este propósito. O Senhor Jesus veio justamente para nos redimir e para nos santificar de todas estas coisas. Ele veio de uma família que sofria com pecados tão graves como aqueles que acometem o gênero humano em toda a terra. Nesta narrativa de Gênesis 38, dos versículos 1 a 11, embora sejam poucos versículos, informações sucintas, nós temos uma perícope, nós temos uma parte do texto que abrange mais de 2 décadas de história. Esta história de 20 anos, ela narra de maneira resumida o mesmo tempo em que José esteve sofrendo no Egito, por causa do pecado de seus irmãos e por causa da ideia que foi dada a seus irmãos justamente por este Judá. Foi Judá que teve a ideia de vender José como escravo. E ao longo daqueles 20 anos que José fora distanciado da terra da promessa, das tendas abençoadas de Jacó, que é Israel, naqueles 20 anos, como estavam vivendo seus irmãos? Estes versos nos respondem esta indagação. Aqui nós temos um retrato dos irmãos de José, os filhos de Israel, vivendo na terra da promessa durante as 2 décadas em que José sofria no Egito. A história de Judá é um retrato da vida dos irmãos de José, dos filhos de Jacó em Canaã. Judá, meus irmãos, ele se afastou de seus irmãos e foi viver já agora com um povo que era o povo maldito, o povo cananita. Percebam no versículo 1 que esta é a ideia central.
enquanto José tem que se afastar de seus irmãos, não voluntariamente, mas porque é obrigado a isto, Judá voluntariamente se aparta, se afasta da casa de Jacó. Versículo 1. E ele se associa aos inimigos do povo de Deus, ao povo que havia sido amaldiçoado pelo Senhor, o povo de Canaã. Ele se torna amigo de um cananita da cidade de Adulão, o adulamita chamado Ira. Ele se casa com a filha de Sua, um outro cananita, uma mulher que não é mencionada. Ele tem filhos naquela cultura cananita, que agora são chamados de homens perversos, homens maus, homens que não têm temor do Senhor. Onã e Selá. Mas Judá, ao longo daquela primeira década, pensa que está vivendo uma vida boa. Por ter obtido uma esposa, por ter obtido amigos, por ter ganhado 3 filhos, ele se vê como um homem abençoado. Percebam, meus irmãos, que no livro de Gênesis, geralmente quando um patriarca é citado e 3 filhos homens mencionados, este homem é tido como um patriarca abençoado. Adão teve 3 varões, conforme o relato de Gênesis. Da mesma forma, Noé teve 3 filhos homens. E agora Judá também tem seus 3 descendentes varões. Ele se sente um homem agraciado. O próprio nome que ele e sua esposa dão aos filhos indicam este sentimento equivocado de ser alguém abençoado, mesmo que se afastou da presença de Deus e das tendas de Jacó. O primeiro filho significa o vigilante, Onã, o vigoroso, e Selá é uma palavra cuja raiz é a palavra shalom, paz. Pode ser o pacificador ou o pacífico. Judá pensava que vivia uma vida de paz. E deve ter sido esta a sua impressão, porque vejam, passaram-se os anos. Ele saiu da tenda de seu pai, seu irmão foi vendido, ele se esquece do pecado passado, ele não quer ver as aflições de seu pai, que não permitia ser consolado pela suposta morte de José, e ele tem uma esposa, esta esposa lhe dá filhos varões, ele prospera e agora ele habita em uma cidade. Versículo 5. Meus irmãos, é interessante a ironia do texto, porque o nome da cidade para onde Judá se mudou, saindo de Adulão, onde vivia seu amigo Ira, para esta cidade, Quezibe, que está aí no final do versículo 5, já é um indicativo do tipo de vida que ele estava levando no mundo. Ele pensava que era próspero, ele se julgava abençoado. Ele dá o nome do seu filho de pacificador, porque ele pensava que agora ele tinha paz. Mas ele foi viver em Quezibe. E aqueles que se lembram do sermão anterior devem se lembrar do significado deste nome, Quezibe, cidade das mentiras. A vida no mundo é uma mentira. A vida no mundo é uma farsa. A vida no mundo não passa de ilusão. E o castelo de mentiras de Judá estava prestes a desmoronar. Os filhos que supostamente cresceram bem, com saúde, em breve dariam o fruto, porque, meus irmãos, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher. Ele plantou filhos no mundo, e ele vai colher morte e destruição em sua casa. É o que nós lemos a partir do verso 6. Os meninos se tornaram homens. Primeiramente, os 2 mais velhos já são homens criados. E a partir da história agora de Judá casando estes filhos, nós percebemos a seguinte verdade central nestes versos de 6 a 11. A verdade é a seguinte, meus irmãos: o Senhor perturba a paz de seus filhos para livrá-los da condenação do mundo. Judá estava em paz, mas aquela paz o haveria de entorpecer até sua condenação. Deus então perturba a família de Judá. Deus age com disciplina e juízo na casa de Judá. Deus faz desmoronar suas ilusões, tira o seu conforto para que ele não seja condenado, para que ele seja conduzido ao arrependimento. E mesmo que ele não se arrependa neste episódio, mais adiante,
com novas ações de Deus que o disciplinarão, ele irá se arrepender e se tornará o filho de Jacó, que será de fato, mais do que José, um tipo de Cristo. É o que nós veremos ao final do livro de Gênesis. É ele que se coloca, como Cristo se coloca por nós, como resgatador de seu irmão, para conquistar o coração de José. Mas isto nós haveremos de observar mais adiante no texto de Gênesis. Aqui Deus está trabalhando no coração de Judá. Deus o está santificando pela disciplina. Deus nos santifica pelos meios de graça, mas Deus também nos santifica pela disciplina. Vejam, meus irmãos, dos versículos 6 e 7, quando se conta a respeito do casamento do primogênito de Judá, seu filho Er. Aqui nós aprendemos que Deus disciplina os crentes mundanos com filhos perversos nascidos para a condenação. É difícil falar isso, mas é o que o texto nos mostra. Crentes mundanos recebem de Deus filhos malditos. O filho de Judá é um dos homens mais malditos de todo o livro de Gênesis. É tão amaldiçoado que pessoas que pecaram pecados terríveis não foram mortos por Deus, mas este homem foi sentenciado à morte pelo próprio Deus. É a primeira pessoa na Bíblia da qual fala que Deus o matou, que Deus o condenou à morte. A primeira menção na Bíblia de uma pessoa individual sendo condenada por Deus justamente. Vejam, meus irmãos, que como eu tenho dito, a vida de Judá transcorreu bem por mais de uma década. Ele prosperou longe de seus irmãos, longe da tenda de Israel, longe do altar de adoração em Betel. Seus filhos cresceram, se tornaram homens, era o momento de casá-los para aumentar ainda mais sua família. E Judá, ele é um crente mundano, porque naquilo que é do interesse dele, ele segue o que foi ensinado a ele pelos seus pais. Tem crentes que dão dízimo porque querem ser prósperos. Não é para ver o avanço da obra do Evangelho, é porque ele quer prosperar. Eu já vi pessoas fora da igreja que dão dízimo. Tem crentes que querem que seus filhos se casem e tenham boas esposas, bons maridos, porque querem ter famílias estáveis, netos estáveis. Mas não é porque eles querem ver a igreja prosperar com famílias firmes, famílias fiéis, famílias comprometidas com o reino. Não é porque eles querem ter netos, bisnetos, filhos que sejam pessoas ligadas à obra do Senhor. Não, isso não é para os meus filhos. Meus filhos vão ser doutores, não pastores, não missionários, não pessoas ligadas à obra. Judá era assim, percebam que os filhos de Judá eram obedientes. Ele toma uma esposa para o seu filho. Diz o texto no versículo 6, Judá, pois, tomou esposa para Er. Ele ouviu o ensinamento de seu pai, ele era obediente ao seu pai, mas ele obedece ao seu pai naquilo que era um mau exemplo e um pecado. Porque assim como Abraão tomou esposa para Isaque, e Isaque orientou Jacó a tomar esposa entre a parentela de sua mãe em Harã, Judá, sabendo da história dos patriarcas, ele também preocupa-se em casar o seu primogênito. Ele escolhe uma boa esposa para o seu filho. Mas o que ele considerava bom, Deus considera mal, porque ele escolhe uma mulher cananita. Embora o texto não diga que Tamar seja cananita, nós podemos presumir isto porque o nome Tamar é um nome cananita. Ele escolhe alguém a quem Deus havia condenado, pois em Gênesis 15, verso 16, quando o Senhor fez aliança com Abraão, ele declarou que aqueles povos cananitas estavam debaixo de juízo, que a ira de Deus haveria de crescer contra eles até que eles fossem exterminados. Como então Judá poderia casar seu filho com alguém que faz parte de um povo debaixo da condenação de Deus? Foi por isso que Abraão, isso está em Gênesis, no capítulo 24, verso 3, orientou o seu servo Damasceno Eliezer a não tomar mulher cananita para Isaque. Da mesma forma, Isaque orientou Jacó, em Gênesis 28, 1, a não tomar para si mulheres cananitas, porque a grande tristeza do coração de Isaque e também de sua esposa Rebeca era verem Esaú casado com cananitas. Está lá em Gênesis 26, 34 e 35 e também em Gênesis 28, 8. Mas
Percebam, ele segue aquilo que ele aprendeu de seus pais, ele segue a palavra de Deus naquilo que lhe convém. Eu quero que meu filho seja obediente, eu quero orientá-lo para o casamento, mas eu não vou orientá-lo segundo o critério de Deus, mas segundo os meus critérios. Isso é um crente mundano. Eu quero um filho obediente, mas que seja obediente ao que eu penso, não ao que a Bíblia diz. Eu me lembro em Belo Horizonte, quando eu trabalhei com jovens, que um dos maiores problemas que eu tive foi com os pais. Porque na medida que eu ensinando aqueles jovens a serem crentes, aos rapazes a assumirem responsabilidades, a se casarem, a terem filhos, os pais mundanos se levantavam. O pastor está deixando nossos filhos doidos. Porque ele queria um filho obediente, mas um filho obediente que vivesse segundo o mundo. Não um filho obediente a Deus e à palavra, mas um filho obediente ao pai e às suas expectativas mundanas. Era isto que Judá fez aqui no versículo 6. Ele toma uma mulher, Tamar. A palavra Tamar significa palmeira, e este nome era usado como um símbolo de beleza, uma mulher de porte e também de fertilidade, porque as palmeiras do Oriente geralmente são as tamareiras, são árvores frutíferas. Portanto, uma bela mulher, uma mulher de porte e uma mulher propícia a dar à luz filhos, netos, para encherem a tenda de Judá. Ele escolhe com olhos mundanos. Ele dá esta mulher e obediente a seu pai, se casa com Tamar. Conforme nós podemos ver, o primogênito de Judá. O nome como nós já falamos, meus irmãos, significa vigilante, mas o texto é irônico quando diz que não era vigilante. Na verdade, era um homem perverso. E a palavra perverso no hebraico é a inversão das duas letras que compõem o nome É simplesmente uma inversão no texto hebraico. Ele não era alguém vigilante, atento. Ele não era um homem que se preocupava em andar nos caminhos de Deus. Pelo contrário, ele era um homem nécio, louco, mau e perverso, que andava longe do Senhor. Esta palavra perverso é a mesma palavra que aparece no início do livro de Gênesis para nomear a árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É esta palavra, perverso. A perversão aqui indica uma vida que age, escolhe e pensa de forma contrária àquilo que Deus estabeleceu, à palavra de Deus. Ele era um homem perverso. Meus irmãos, a que ponto este homem era perverso? Nós não sabemos, não se diz aqui no texto o que ele praticava, quais eram os seus pecados, mas apenas a consequência dos pecados. A perversidade deste homem era tamanha que Deus o fez morrer. O Senhor aplicou um severo juízo contra Mas nós temos duas pistas que indicam a provável causa de tamanha punição. Quando diz que o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, a expressão no hebraico é diante dos olhos do Senhor. Ele era perverso aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. É uma expressão bíblica muito comum para descrever ações ou comportamentos de desobediência a Deus, de pecado contumaz e rebelião contra Deus. E geralmente uma expressão associada aos pecados de idolatria. Nos livros históricos, quando quer se dizer que um rei se desviou da presença de Deus, ou que a nação se desviou da presença de Deus para adorar falsos deuses, geralmente é esta expressão que é usada. Eles fizeram o que era perverso, o que era mal, aos olhos do Senhor. E veja que é a mesma expressão que aparece no primeiro mandamento da lei, que combate, que acusa e que denuncia exatamente o pecado da adoração a outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. O diante de mim no hebraico é diante dos meus olhos, ou na minha presença. Portanto, meus irmãos, é provável que este homem tenha se tornado alguém idólatra, que não adorava o Deus revelado a Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de seus pais, mas que tenha se misturado com a adoração dos deuses de sua mãe. Um homem perverso, um adorador de ídolos, de falsos deuses. Veja que a Bíblia fala assim de vários reis. Por exemplo,
No primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, verso 30, Acabe, o rei de Israel, é descrito como tendo feito o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o precederam. E por quê? Porque ele instituiu a adoração de Baal em Israel. Em 2 Reis 21, de 2 a 7, é dito a respeito de Manassés, rei de Judá. Ele é criticado por ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele construiu altares a Baal, fez um poste a deusa Aserá e sacrificou o seu próprio filho e praticou muitas idolatrias e abominações. Em 2 Crônicas 33, 22, Amon, filho de Manassés, seguiu os passos de seu pai, fazendo, diz o texto, o que era mal aos olhos do Senhor e adorando os ídolos que seu pai havia feito. E em relação à nação de Israel, em Juízes 6:1, nós lemos que os filhos de Israel são acusados de terem feito o que era mal aos olhos do Senhor, o que resultou na opressão dos midianitas. Vejam que estes são apenas alguns exemplos, mas esta frase, fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que era perverso, como está aqui em nossa tradução, perante o Senhor, aparecem diversas vezes no Antigo Testamento, sempre apontando para a desobediência e para a idolatria. Mas, meus irmãos, observe que o caso de é mais grave do que o de Acabe, de Manassés, do que a nação de Israel nos dias dos juízes e do que outros reis, porque aqui falta uma palavra, falta um verbo, não aparece o verbo fazer. Não está sendo dito aqui que ele fez o que era mal perante o Senhor, mas está dizendo que ele é mal. Ele não fez ou praticou o mal, como será dito mais adiante de seu irmão, mas ele era um homem perverso. Era um homem pervertido em seu coração. Ele não é apenas acusado de praticar o mal, mas de ser mal diante dos olhos do Senhor. Um homem que afrontava a Deus com sua conduta e o fazia de maneira rebelde. Um homem que conhecia o Deus verdadeiro, mas mesmo assim o aborrecia, sendo perverso perante os olhos dele. Percebam, meus irmãos, que gravidade do pecado deste homem. E por isso é dito, e Deus o fez morrer. O Senhor, Yahvé, o fez morrer. Pela primeira vez a Bíblia fala da ação direta de Deus na condenação de um indivíduo à morte. Em Gênesis, anteriormente, nós vimos que Deus julgou o mundo antigo, fazendo toda a carne perecer com o dilúvio. Deus julgou Sodoma e Gomorra, também fazendo aquelas cidades ímpias perecerem com a saraiva de pedras, fogo e enxofre. Mas agora esta sentença é dada para um homem. E, meus irmãos, um homem que é descendente de Abraão, um descendente de Isaque, um descendente de Israel, um homem da tribo de Judá, o primogênito de Judá, alguém que ocupou a posição da qual, se ele fosse um homem crente, viria o Redentor, mas ele foi perverso aos olhos do Senhor. Agora Deus age matando um descendente dos patriarcas por sua vida e coração perverso. Meus irmãos, Deus faz um filho deste nascer na tenda de Jacó, na tenda de Judá. Porque somente um para frear o mundanismo de Judá. Somente um Absalão para frear a ganância de Davi. Crentes que se afastam da palavra para viver no mundo, amargarão a disciplina de Deus sobre os seus filhos. E o texto então continua. E nós então chegamos a um segundo casamento de Tamar, agora dos versículos de 8 a 10. E aqui nós vemos que Deus disciplina os crentes mundanos com filhos egoístas e sensuais, igualmente nascidos para o juízo. Filhos perversos, ímpios, que conhecem o Deus da Bíblia e pecam na presença dele, e também filhos que são egoístas e sensuais. Meus irmãos, percebam que mais uma vez Judá, ele conhece a Deus e ele obedece a Deus naquilo que lhe beneficia. Assim como ele conhecia a prática dos patriarcas de terem autoridade na vida de seus filhos para darem os homens em casamento, ele também conhecia a prática do levirato, que mais tarde será consagrada na lei de Moisés.
Uma prática piedosa que visa suscitar o nome daquele que morreu, mantê-lo vivo através de uma descendência que é procedente de um irmão. Judá, ele conhece a Deus e os seus preceitos, preceitos que serão mais tarde chancelados pelo próprio Deus através da revelação dada a Moisés, que os escreverá na lei de forma inspirada. A lei de Deus proibia o casamento de alguém com sua cunhada. Isso está em Levítico 18, 16 e 20 e 21. Entretanto, se o irmão morria sem filhos, o irmão do falecido, ele se casaria com a viúva para suscitar semente ao nome do irmão que havia morrido, para dar a ele uma sobrevida na sociedade, para que a sua herança não morresse com ele. E através deste descendente que nascesse, a primogenitura não ia para o segundo filho, mas para o filho que ele teve com a viúva. Portanto, Onã, ao casar-se com Tamar, o filho gerado daquela relação seria o cabeça de seu próprio pai. Ele herdaria a primogenitura de Judá, e não Onã. Esta era a lei do levirato. Quando Boaz tomou Rute para si, o filho de Boaz e Rute, Obed, não recebeu a herança da primogenitura de Boaz. Ele recebe o nome de Abimeleque de seus filhos. Ele suscita a herança de Abimeleque e seus filhos em Israel. É isto que estava acontecendo aqui. Este é o conselho de Judá. Veja o versículo 8. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Esta palavra traduzida por descendência é a palavra semente. É a mesma palavra que aparece em Gênesis 3,15, a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. É a mesma palavra que Deus proferiu a Abraão quando lhe fez a promessa da redenção, falando da semente de Abraão, no qual seriam benditas todas as famílias da terra. Mas Judá não está preocupado com a posteridade da semente, da qual viria o Salvador. Ele está preocupado com a sua família, com a multiplicação de seus filhos e netos para o seu bem-estar. Ele usa a palavra de Deus em seu favor e não para a glória do Senhor. Assim era o coração de Judá, de um crente mundano. Ele orienta o seu segundo filho a cumprir o levirato. Ele quer suscitar a Zerá, a semente, mas ele não quer suscitar a semente no sentido da aliança da graça, em que por meio daquela semente viria o Salvador, mas apenas uma semente para ele, para o seu agrado, para a glória do seu próprio nome e bem-estar. Por isso Deus, então, também o pune, o castiga, através de outro filho perverso. Ele não entende o propósito das ordenanças de Deus. Ele não entende que Deus nos dá a sua palavra para revelar a sua glória e salvação, para manifestar a sua graça através do crescimento de sua obra. Não, ele usa a palavra para benefício pessoal. Ele não quer suscitar uma semente da qual virá o Salvador, mas ele quer suscitar uma semente para o crescimento e engrandecimento de sua própria família e nome. Onã não se nega a casar. Os irmãos que conhecem bem a história de Rute sabem que Rute tinha um parente mais próximo, que não é nomeado no livro, que era o resgatador de Rute. E ele, por causa do levirato, não quis resgatar as terras de Abimeleque. Talvez Onã poderia se negar, afinal ele era um homem ímpio. Olha, pai, eu não vou casar com a mulher do meu irmão, porque eu não quero ter um filho que herde a primogenitura em meu lugar. Mas ele se casa. Veja, Onã se casa, e ele se casa sabendo de sua obrigação. Ele sabia, diz o verso 9, que o filho não seria tido por seu. Mas por que ele se casa? Ele se casa por luxúria. Ele não quer cumprir as obrigações pactuais. Ele não quer produzir um descendente do qual viria o Salvador, mas ele quer ter uma mulher para desfrutar do prazer com aquela mulher. Ele se casa simplesmente para deitar-se com ela.
Meus irmãos, nós sabemos que o casamento foi criado primariamente para suprir a solidão do homem, do ser humano. Não é bom que o homem viva só. Mas o segundo propósito do matrimônio é suscitar descendência, ter filhos. É ter filhos. O controle de natalidade que visa simplesmente resguardar o egoísmo do casal e seus desejos de prazer sem as responsabilidades que estão ligadas a este prazer é pecaminoso. Fora do casamento, principalmente, e também no casamento. Deus criou o casamento para que nós venhamos a nos multiplicar, e Gênesis 1, 28 não foi revogado. Gênesis 1, 28 agora é aplicado à igreja, porque Deus criou o matrimônio entre crentes para suscitarmos uma descendência santa. E salvo em questões de saúde da mulher, não é lícito usar meios contraceptivos para impedir que Deus envie crianças. Isso é pecaminoso. O que ele está fazendo aqui é tão grave como um aborto, por isso Deus o matou. Mas a igreja moderna não está preparada para isso, porque a igreja moderna é mundana como Judá. Ela quer seguir a palavra de Deus naquilo em que a palavra de Deus a beneficia, mas não quer seguir a palavra de Deus naquilo em que temos que tomar nossa cruz para glorificar o nome do Senhor. Não, só no que é bom para nós. Ele quer o prazer do matrimônio, mas não quer cumprir o dever de ter filhos. E por isso o texto nos traz aqui esta prática que chegou a ter o nome deste homem. Este homem é lembrado por esta prática, onanismo. O onanismo. Homens que lançam o sêmen na terra. O coito interrompido é chamado de onanismo. É uma palavra, um verbete do dicionário. Uma terrível homenagem. Ele é homenageado pelo seu pecado. Por isso o Senhor o reprovou. Vejam que ele não apenas era, ou melhor, ele fazia o que era mal. Seu irmão era pior do que ele, porque o seu irmão era perverso aos olhos do Senhor. Mas aqui diz, no verso 10, ele era mau perante o Senhor e fazia o que era mal perante o Senhor. Esta prática é a causa da punição, pelo que também o Senhor o fez morrer. Um homem egoísta, um homem sensual. Meus irmãos, a igreja está cheia de filhos de crentes assim. Filhos de crentes que vivem uma vida lasciva, que não foram criados para o matrimônio, que não foram criados para o compromisso do matrimônio, namoradores, pessoas indecentes, pessoas que não obedecem aos seus pais nestas coisas, que namoram com ímpios, que se envolvem com um, com dois, com três, com quatro, e por aí vai. Isto é juízo de Deus sobre a sua vida, para que você se arrependa de seu mundanismo. Deus o está alertando, enquanto é tempo, para que sua família não venha a perecer. Podem até não perecer fisicamente, mas haverão de perecer espiritualmente, afastando-se de Cristo, afastando-se da igreja, não tendo filhos para a eternidade, mas tendo filhos para a condenação. Quantos da igreja têm vivido esse tipo de juízo em sua casa e dizem, mas eu levei meus filhos para a igreja, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Meus irmãos, Deus não é mentiroso, você não fez, você foi mundano, e o juízo de Deus está vindo, e você continua endurecendo o seu coração, como nós vemos aqui no versículo final, no verso 11. Quem matou os filhos de Judá? Deus. Por que ele o fez? Porque eles eram perversos, porque eles eram maus, porque um deles era um homem idólatra e obstinado em seus pecados, porque o outro era um homem egoísta e sensual, porque eles usavam a palavra de Deus segundo os seus critérios, porque eles brincavam com as coisas sérias, com as coisas sagradas. Por isso Deus os matou. Mas na ótica de Judá, quem que matou os filhos? Tamar. Veja o versículo 11. Então disse Judá a Tamar, permanece na casa de teu pai, até que Selá, o meu mais novo, cresça e eu possa lhe dá-lo por marido. Pois disse, aqui ele está pensando, dizendo consigo mesmo, para que não morra este também. Então é Tamar que está matando esses meninos. Para que não morra este também. E ele vai enrolando Tamar. Aqui nós aprendemos que Deus disciplina os crentes mundanos, porque eles são cegos, não se arrependem, mas tendem a transferir a culpa. É o que Judá está fazendo. Deus está disciplinando Judá por seu mundanismo,
por ter priorizado as coisas da presente vida, ao invés de priorizar as coisas eternas, por ter se afastado de seus irmãos, por ter sido descomprometido com a aliança que estava selada em sua carne por meio da circuncisão. Ele abandonou seus irmãos, ele se tornou como um cananita, ele fez amizade com os ímpios, ele se casou com os ímpios, ele constituiu uma família ímpia. Sua vida era mundana, sua esperança e sua fé estavam nas coisas desta terra. Deus então dá a Judá filhos correspondentes àquilo que ele plantou. Se ele plantou no mundo, ele teria filhos piedosos? Se ele plantou corrupção, ele haveria de colher bênção? Se ele plantou no mundo, ele colheu filhos amaldiçoados, filhos perversos, filhos condenados. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Meus irmãos, Deus deu filhos conforme os 20 anos de procedimento de Judá, porque o Senhor castiga o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E o que isso quer dizer? Não é que os filhos pagam pela culpa dos pais, no sentido de eles pagarem pelos pecados dos pais, mas é que pais mundanos vão gerar filhos perversos, e eles vão ser castigados por pecados que eles mesmos praticam, devido à negligência de seus pais. E percebam que esta promessa de maldição está ligada ao 2º mandamento, que fala sobre o zelo devido ao culto a Deus. Pais que não zelam por sua vida espiritual vão criar no coração de seus filhos mundanismo, e estes filhos serão, portanto, malditos, a não ser que eles se arrependam. Aí aplica-se Ezequiel 18. Mas se eles não se arrependerem, eles continuarão até a 3ª e 4ª geração, desprezados por Deus. Vejam o caso de Ló, que é muito mais grave, meus irmãos. Ló era um homem justo que temia o Senhor, mas por escolher viver em tendas de conforto, nas campinas verdejantes de Sodoma, abandonando as tendas da promessa, as tendas da aliança, as tendas de Abraão, ele, sendo justo, colocou toda a sua linhagem a perder, salvo uma exceção, Rute, a moabita, descendente de Ló. Mas toda a sua linhagem se tornou maldita. Mas veja, mesmo Deus o fustigando com disciplina, mesmo assim ele não se arrependeu de suas más escolhas. Não, eu não tenho culpa dos meus filhos estarem desviados. Isto não é responsabilidade minha. Não, eu sempre levei na igreja. Que isso, pastor? Foi Tamar que desviou meus filhos. Foi o colega. Foi uma namorada, foi a escola, foi a mídia, foi isso, foi aquilo. Mas foi Judá, foi ele que levou sua família à ruína, foi ele que escolheu uma esposa ímpia, foi ele que tomou uma esposa ímpia. Quem escolheu Tamar para aqueles filhos? Não foi ele. Por que ele está então lançando a culpa em Tamar? Judá temia perder o seu último filho. Ele, que queria multiplicar a sua descendência, agora se vê com um filho único. Mas o próprio Judá era a causa da condenação de seus filhos. O texto afirma categoricamente que não foi Tamar que matou aquelas crianças, foi Deus que os fez morrer. Foi o Senhor. Judá não reconhece a soberania de Deus. Ele não faz como Arão, quando Deus mata os seus filhos por impiedade, por levarem fogo estranho no santuário. Quando Deus se glorifica punindo os filhos de Arão, o que Arão fez? Arão se calou diante do Senhor. Mas Judá quer argumentar: não, eu não vou dar Tamar para selar. Eu vou manter o pacificador, porque o culpado é Tamar. Não, meus irmãos, o culpado é Judá. Como então devemos aplicar este texto? Em primeiro lugar, meus irmãos, não confunda a paciência de Deus com permissão. Os crentes têm esta dificuldade, eles confundem paciência com permissão. Deus é longânimo com os pecados de seus servos. Veja, Judá demorou quase 20 anos para ser tratado. Deus é longânimo. Também o caso de Jacó, que desobediente, ao invés de habitar em Betel, foi habitar em Siquém. Mais de 10 anos se passaram até que acontecesse a violência contra sua filha. Deus é longânimo, mas isto não significa que Ele esteja nos autorizando a pecar. Deixe-me eu ilustrar isto com um exemplo.
Certa feita, uma pessoa me procurou, uma pessoa crente, dizendo: pastor, eu estava envolvida com um rapaz não crente, e falei para o meu pai, e ele disse: eu vou orar. Já começou errado. Você não ora para aquilo que você sabe que você tem que fazer. Esse tipo de oração é ofensiva. E é perigosa, porque Deus pode dizer: pode tomar o veneno. Aí você toma o veneno, está me matando. Você não quis tomar? Eu deixei, pode tomar. Mas a pessoa disse que o pai orou e depois falou: olha, minha filha, pode casar com essa pessoa? Deus me mostrou que pode. Porque foi uma oração abominável. Aí Deus às vezes fala: toma o veneno, toma lá para ver se é bom, põe um dedo na tomada, vê se dá choque. Se a Bíblia diz que não, é não, não precisa perguntar. Tem filho que quer argumentar com o pai, né? O pai fala: não, pai, eu quero argumentar. Aí deixa fazer, põe um dedo na tomada, não dá choque, não, pode pôr. Pode tomar o veneno. Aí essa irmã fez. Aparentemente o casamento deu certo. Aí chegou a vez da filha casar. Fez o mesmo. Casou com ímpio, não, Deus vai trazer para a igreja. Eu sei que terminou em divórcio. E as coisas foram piorando. Percebam que as pessoas confundem paciência com permissão. Não é porque Deus não te pune imediatamente quando você peca, que Ele está te permitindo viver no pecado ou ensinar o pecado para os seus filhos. Não é porque Judá casou com uma cananita e teve 3 filhos e prosperou, que o mesmo aconteceria com seus filhos. Mas esta foi a presunção do coração dele. E ao invés de seus filhos prosperarem, eles morreram. Cuidado, meus irmãos. Não confunda paciência com permissão. O que está escrito na Bíblia como proibido, é proibido. E se você ora pedindo para Deus autorizar, esta oração é perigosa. Deus pode dizer: então faça. Coloca o dedo na tomada. Toma o choque. Judá aqui está tomando choque. E que terrível choque. Ter que sepultar 2 filhos. Em segundo lugar, nem sempre filhos são bênçãos. A condição de que eles sejam bênçãos é nossa fé confiante e obediente. Meus irmãos, uma vara tem poder para transformar água em sangue? Uma vara tem poder para abrir um mar? Uma vara tem poder para se tornar uma cobra e depois voltar a ser vara? Mas vejam, quando Deus usou o que Moisés tinha, a sua vara, e com a sua palavra disse para ele usar aquela vara e fazer todos estes sinais, prodígios e maravilhas, o que Moisés fez? Ele creu, e a vara fez a água virar sangue, fez o mar se abrir, tornou-se uma serpente na mão de Moisés. Da mesma forma, uma vara tem poder para entrar no coração do seu filho e tirar o pecado de lá? Uma vara tem poder para agir na alma do seu filho a ponto de livrá-lo do inferno? Mas o mesmo Deus que disse para Moisés tomar a vara e fazer estas maravilhas, diz: não poupe a vara do teu filho, porque ela tirará a estultícia do coração da criança. É a vara que tira a estultícia ou é o poder de Deus? É o poder de Deus. A vara é o meio que Deus nos dá, para o qual eu deposito a minha fé na promessa de Deus. Não poupe a vara do teu filho, porque ela o livrará do inferno. Vara tem poder de tirar alguém do inferno? A vara não tem, Deus tem. Mas a vara é o meio que Deus nos dá para que, exercitando a fé nas promessas de Deus, na disciplina, no ensino e até mesmo nas repreensões e castigos, nós demonstremos que cremos em Deus, cremos em sua promessa, e este Deus, pela nossa fé nele, agirá no coração do filho para tirar a estultícia do coração da criança e para conduzir a sua alma para os céus e não deixá-la cair no inferno. Os filhos serão crentes e fonte de bênçãos na medida em que exercermos nossa fé e usarmos os meios que Deus ordenou. Os meios não têm poder para fazer nada disso, mas o Deus que os ordenou tem. E Ele o fará porque Ele é gracioso e fiel às suas promessas, àqueles que creem. Ele fará um milagre da conversão pela graça, usando os meios que Ele mesmo estabeleceu. Qual o meio que Deus usa para converter os ímpios fora da igreja? A pregação. Qual o meio que Deus usa para converter o coraçãozinho dos nossos filhos? A educação. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, porque quando ele for velho, não se desviará dele. Portanto, meus irmãos, saiba que o meio não pode nada. Vara não faz água virar sangue, vara não faz pedra brotar água, vara não abre mar, nem vira serpente, a menos que Deus diz que ela pode fazer.
Se Deus disse que Ele fará, Ele fará. Cumpre a nós crer e, crendo, obedecer. Em terceiro lugar, a disciplina só se torna proveitosa se é acompanhada de arrependimento. Muitos crentes sofrerão até a morte, serão salvos, mas não receberão proveito da disciplina. Em 1 Coríntios 11, no verso 30, Paulo fala de pessoas assim, na igreja de Corinto. Crentes irreverentes em relação ao culto, e por esta causa muitos estavam enfermos e doentes, e outros chegaram à morte, outros dormem. Foram disciplinados, não se quebrantaram, não obtiveram proveito da disciplina. Judá, neste ponto, recebe uma forte disciplina. Ele perde os seus filhos, mas ele não recebe proveito. Ele era um homem frio, indiferente, de coração duro. Ele vendeu o seu irmão, mentiu para o seu pai e não se comoveu com as lágrimas de Jacó. Agora ele enterra 2 filhos e ele também não se comove. Um coração endurecido. Sem arrependimento, de nada aproveitará o sofrimento. De nada aproveitará o sofrimento. Em quarto lugar, este texto nos ensina a reconhecer a mão de Deus nas coisas ruins que nos acontecem. Quem fez os filhos de Judá morrer? Foi Deus. Você crê que Deus é juiz de toda a terra? Que Ele é um pai que disciplina com castigos também os seus filhos? Você reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas ou tenta explicar as coisas ruins de sua vida lançando a culpa em outros? E principalmente, você pode louvar a Deus pelos seus juízos? Deus é soberano, meus irmãos. Até o diabo, ele está debaixo do poder e da soberania de Deus. Ele não age sem que Deus o permita. Não foi assim na vida de Jó? Não foi assim na vida do apóstolo Paulo, que fala do espinho na carne, que o trazia tantas perturbações e que era um mensageiro de Satanás, que o Senhor enviou para fazê-lo se humilhar na presença dele, viver pela graça dele? Mas o que é mais importante neste texto? Toda a vida do crente deve ser em direção a Jesus. Esse foi o erro de Judá. Este muitas vezes é o nosso erro. Judá vivia uma vida religiosa, mas voltada para os seus próprios interesses, que buscava apenas os seus benefícios. Ele não se preocupava com a glória de Cristo. Seu casamento, seus filhos, sua descendência deveriam ter sido constituídos em torno da promessa da semente, a semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente, a semente de Abraão que viria para abençoar todas as famílias da terra, mas ele não se preocupava com a promessa da semente. Ele tomou decisões buscando sua própria paz no mundo e não a glória de Cristo. Meus irmãos, este é um termômetro da nossa vida espiritual. Como você tem vivido sua vida espiritual? Como você tem tomado suas decisões e feito suas escolhas? Você coloca o seu interesse em primeiro lugar? Ou a glória de Cristo é o seu maior desejo, o seu maior interesse? Se não é a glória de Cristo o seu maior desejo, arrependa-se e peça a Deus misericórdia, Ele te dará. Mas se é a glória de Cristo, suplique ao Senhor que Ele te fortaleça com o poder do alto para te manter firme e você colherá bênçãos sem fins. Bênçãos nesta vida, mas acima de tudo, bênçãos eternas. Uma paz que não é como a do mundo, que desvanece diante dos tormentos, mas uma paz que excede todo o entendimento. Que Deus nos abençoe e fiquemos de pé. Vamos orar, dando graças a Deus pelo culto que prestamos a Ele.